O que é união estável? União estável é uma forma de constituição de família reconhecida pela legislação brasileira. Trata-se da convivência duradoura, pública e contínua entre duas pessoas, com o objetivo de constituir uma família. Para ser caracterizada como união estável, a relação deve ter os seguintes elementos. A convivência deve ser pública, ou seja, não pode ser mantida em segredo ou em oculto. B. A relação deve ser duradoura, não se caracterizando como união estável um relacionamento passageiro ou casual. C. A convivência deve ser contínua, ou seja, sem interrupções frequentes. E D. O casal deve ter o objetivo de constituir família, podendo ser por meio do casamento, da adoção de filhos ou de outros meios. Uma das principais consequências do reconhecimento da união estável é a possibilidade de divisão dos bens adquiridos durante a convivência em caso de separação, bem como o direito à pensão por morte em caso de falecimento de um dos companheiros. Quais os benefícios e desvantagens? A união estável pode trazer benefícios e desvantagens para o casal envolvido, assim como para a sociedade em geral. Algumas possíveis vantagens e desvantagens da união estável são: benefícios. Item reconhecimento legal da relação, com direito à divisão dos bens e pensão por morte. Item possibilidade de constituição de uma família sem a necessidade de formalização por meio do casamento. Item maior flexibilidade em relação a questões como moradia, escolha de nome, etc. Item menor custo e burocracia em comparação com o casamento formal. Desvantagens. Item ausência de alguns direitos e benefícios que são exclusivos do casamento formal, como por exemplo a possibilidade de adoção conjunta. Item menor proteção legal em caso de término da relação, especialmente se não houver documentação comprobatória da união estável. Item maior dificuldade para a comprovação da união estável, o que pode ser especialmente problemático em situações de disputa ou em caso de falecimento de um dos companheiros. Item possibilidade de discriminação por parte de algumas instituições ou pessoas em relação à união estável, que ainda é vista como menos valorizada ou menos legítima do que o casamento formal. Cabe ressaltar que os benefícios e desvantagens da união estável podem variar de acordo com a situação de cada casal, bem como com as características socioculturais e jurídicas do contexto em que a relação está inserida. União estável x casamento. A união estável e o casamento são duas formas diferentes de constituição de família reconhecidas pela legislação brasileira. Algumas diferenças entre essas duas formas são: 1. Formalização. O casamento é formalizado por meio de um contrato, celebrado perante um juiz ou autoridade religiosa, enquanto a união estável pode ser formalizada de forma mais flexível, sem a necessidade de um documento formal, bastando que haja convivência duradoura, pública e contínua entre as partes. 2. Reconhecimento legal. O casamento é reconhecido em todo o território nacional e em outros países, enquanto a união estável pode ter o reconhecimento limitado a determinadas jurisdições ou países, o que pode ser um problema em situações como viagens internacionais ou mudança de domicílio. 3. Direitos e deveres. O casamento confere aos cônjuges uma série de direitos e deveres previstos em lei, enquanto a união estável confere direitos mais limitados, como a possibilidade de divisão dos bens adquiridos durante a relação e a pensão por morte. 4. Proteção legal. Em geral, o casamento é mais bem protegido juridicamente do que a união estável, uma vez que a formalização do contrato cria uma série de obrigações e direitos claros para os cônjuges, enquanto a união estável pode ter uma proteção mais precária em caso de disputas ou término da relação. 5. Valores culturais. O casamento é ainda muito valorizado em muitas culturas e sociedades, sendo considerado a forma mais adequada e legítima de constituição de família. A união estável, por outro lado, tem se popularizado como uma alternativa mais flexível e menos formal para a constituição de uma família, especialmente entre as novas gerações. Cabe ressaltar que a escolha entre casamento e união estável é uma decisão pessoal de cada casal, que deve levar em consideração suas próprias necessidades, valores e objetivos de vida. União estável casal LGBTQ+. A união estável também é reconhecida para casais LGBTQ+, no Brasil, desde que cumpridos os requisitos previstos em lei.
A partir de 2011, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a união estável entre pessoas do mesmo sexo como uma entidade familiar, assegurando-lhes os mesmos direitos e obrigações decorrentes do reconhecimento da união estável entre casais heterossexuais. Dessa forma, casais LGBTQ+ podem formalizar sua união por meio da união estável, que oferece proteção jurídica semelhante à do casamento em relação à divisão dos bens adquiridos durante a relação e a pensão por morte. Além disso, a união estável é vista como uma forma mais flexível e menos formal do que o casamento, o que pode ser especialmente vantajoso para casais que desejam manter maior autonomia e independência em suas relações. No entanto, ainda existem desafios e preconceitos enfrentados por casais LGBTQ+ em relação ao reconhecimento legal e social de suas relações, o que pode gerar insegurança e dificuldades em alguns casos. Por isso, é importante que o poder público, a sociedade civil e as instituições jurídicas continuem a lutar por uma maior inclusão e respeito à diversidade de gênero e orientação sexual.